Olá, gente. Estou voltando e hoje na nossa aula de História eu gostaria de iniciar uma explicação sobre a Idade Média. Ok? Então vamos lá. Nós vamos conhecer tudo sobre o Antigo Império Romano. O Antigo Império Romano, gente, ele se formou inicialmente na Itália e ele foi se estendendo por alguns outros países, como Europa, Ásia e África. Ou seja, ele iniciou aqui na Itália e se estendeu por aqui, ó, Europa, Ásia, África. E com essa extensão, o que aconteceu? Infelizmente, aconteceu o seu declínio. E com esse declínio, povos vindos de diferentes lugares, como Ásia Central e Norte da Europa, se instalaram em regiões antes dominadas apenas pelos romanos, formando vários reinos e dando início, então, à nossa famosa Idade Média. Esse período, gente, ele se estendeu entre o século V até o século XV, ou seja, ele durou cerca de 1000 anos. Vamos conhecer um pouco sobre a sociedade medieval. Durante a Idade Média, houve várias transformações. As atividades que antes eram apenas urbanas, como o artesanato e o comércio, ela começou então a ter grandes mudanças, porque elas diminuíram. E com essa diminuição, o que aconteceu? A população passou a viver apenas em áreas agrárias, ou seja, elas passaram a trabalhar com a terra. Ou seja, antes a sociedade morava mais na parte urbana e com a falência eles começaram o artesanato já não tinha mais tanta venda e o comércio também não. E então a sociedade ela passou o quê? As pessoas passaram a ir para o interior, ou seja, para a zona rural. E começaram, então, a economia daquele local passou a ser essencialmente agrária. Nessa época, gente, a sociedade medieval não tinha um imperador para mandar, ou seja, o poder político da região era dos senhores feudais. Esses senhores feudais eram nobres que viviam na Idade Média e que possuíam muito poder. Essa sociedade medieval ela era dividida em 3 camadas, que eu vou representar aqui nessa pirâmide, que eram formadas pelo clero, nobres e servos, tá? Então, gente, nessa Idade Média, a sociedade medieval era formada por camadas sociais diferentes, que era formada pelo clero, que ele era responsável pelas orações, que está ele, era formada pelos nobres, que eram os responsáveis pela proteção e de todo o sistema feudal, que está ele, e era formada pelos servos, que esses eram responsáveis pela geração de bens, riquezas e serviços e produções, tá? Então existiam essas 3 camadas bem distintas, onde eles acreditavam que a pessoa que nascia na camada dos servos, ele não ia poder nunca subir para ser um nobre. Ou seja, eles acreditavam na questão da hierarquia e também na questão de que se você nascesse numa camada, você iria ficar naquela camada até o fim da sua vida, tá? Gente, é assim, na sociedade medieval, a igreja tinha uma grande influência e o cristianismo, com sua crença monoteísta, foi ganhando cada vez mais força na cultura europeia. Nós sabemos que o monoteísmo é quando a pessoa crê apenas em um único Deus. Então, já foi assim, então, começando a ser implantada a crença de um único Deus já nessa sociedade medieval.
Então, gente, é isso sobre Idade Média. Quem quiser conhecer mais, é só ler o seu livro, tá? Lá vocês vão ter mais informações. E eu queria mostrar uma curiosidade para vocês sobre a Idade Média. Vocês sabiam que o botão, o cinto, o óculos, eles foram criados na Idade Média? Isso mesmo, faz muito tempo, né? Então, se você quiser conhecer mais curiosidades sobre alguns outros objetos, é só vocês pesquisarem, tá? Então, agora vocês vão ficar como uma atividade e boa sorte!